Então, o ódio começou com a vitória da Dilma em 2014, não, começou com as manifestações de 2013 e foi consolidado com a derrota do Aécio, que começou a pregar a queda da Dilma, o ódio. E eles não conseguiram aceitar essa perda. Mas quero perguntar, porque isso é bem importante que você disse agora, que o PT é demônio, ódio contra o PT, porque tem uma crítica comum que estou ouvindo frequentemente sobre a sua estratégia durante a eleição de 2018, especificamente que você fez tudo o possível para enfraquecer a candidatura presidencial de Ciro Gomes, do centro-esquerda, que muitos acreditam que tinha uma chance muito maior de ganhar do Bolsonaro do que o candidato que você escolheu do seu partido, Fernando Haddad, por causa da raiva e ódio que existe no Brasil em relação ao PT, porque Haddad era desconhecido fora do São Paulo. E no primeiro turno, para a audiência internacional, Haddad fica em segundo lugar. E no segundo turno, Bolsonaro derrotou seu candidato do PT por uma grande margem. E esses críticos falam que você preferia perder para Bolsonaro, mas manter o controle da esquerda com o PT, do que ter uma melhor chance de derrotar Bolsonaro, se isso significasse deixar um outro partido do Ciro representa a esquerda. Essa crítica não é válida. Você acredita nisso? Eu estou perguntando se você acha. Se você acredita, sabe por quê? Eu vou falar que eu sei. Eu sei que seu candidato, que você transferiu muitos votos para deixar ele chegar no segundo turno, perdeu para grande margem de Bolsonaro. E estou perguntando se isso era a estratégia certa. Eu vou tentar falar. Veja, a minha estratégia, a primeira estratégia minha, o que você está falando eu vivi em 89. Em 89, o Brizola, sabe, de quem eu tenho muita boa recordação, achava que ia ser presidente. O Brizola votou do exílio presidente da República. E quando teve as eleições, fui eu que fui para o segundo turno. Você sabe que o Brizola chegou a pedir para que eu e ele desistíssemos para apoiar o Mário Covas? Eu falei, Brizola, mas se o povo quisesse votar no Mário Covas, teria votado, por que não votou? Como é que eu vou ficar agora com os eleitores que votaram em mim? Eu vou desistir para apoiar o Mário Covas que perdeu? Ora, se o povo queria votar no Ciro no segundo turno, por que não votaram no primeiro? Porque você transferiu seu apoio para Haddad e não para Ciro. Não. E porque seu partido impediu ele também ser parceiro com PSB, abriu mão para a possibilidade de ser governador de Pernambuco por causa desse candidato muito popular do PT. Você sabe todas as críticas. O Ciro reclama porque o PT fez articulação política para trazer o PCdoB e PSB. O que ele queria que o PT fizesse? Que o PT não fizesse nada? Ele queria que o PT não conversasse com o PSB? Mas foi você que disse que o PT é demoníaco, que era atacado muito. Deixa eu falar, o Ciro tem que aprender uma coisa. Isso em política é importante. Se você um dia for entrar na política, aprenda isso. Se você quiser que alguém goste de você, você precisa aprender a gostar da pessoa. Se você quiser que alguém te respeite, você precisa respeitar as pessoas. Olha, se o Ciro queria de verdade o apoio do PT, ele poderia ter conversado com o PT. Eu vou lhe contar uma história que você não sabe e que ninguém nunca contou para ninguém, porque o Ciro nunca contou. Uma vez o Mangabeira Unga vai no escritório e fala assim para mim, olha, nós fizemos uma reunião com o Haddad e o Ciro e nós conversamos do Haddad ser vice do Ciro. Eu falei para o Mangabeira, ô Mangabeira, você não acha que antes você deveria ter conversado com o PT? Ora, eu perdi 4 vezes, até chegar lá. O Ciro já perdeu 3, quem sabe ele perca mais uma. Se o Ciro quiser aliados, ele tem que saber conversar. Ele tem que saber convencer as pessoas. Ele tem que assumir compromisso programático. Tudo bem, com certeza o Ciro vai ouvir isso e... Não, eu acho, veja, o Ciro sabe da relação que eu tenho com ele. Eu sempre tive uma relação de muito respeito com o Ciro e sou agradecido ao Ciro de ter participado do meu governo. E vou lhe dizer mais,
Eu era contra o Ciro ser candidato a deputado e convidei ele para ser presidente do BNDES. Mas exatamente por causa disso, ele sentiu que ele tinha uma chance muito maior do que o candidato que você botou no segundo lugar, no segundo turno, mas tudo bem. A rejeição ao PT é muito forte. E isso se mostrava, né? As próprias pesquisas do segundo turno diziam que o candidato do PT não ganharia, que o Ciro Gomes teria mais possibilidade de ganhar do Bolsonaro do que o PT. Em nome de enfrentar o Bolsonaro, se chegarmos à situação em que teremos que enfrentar o Bolsonaro novamente, o Bolsonaro será líder dessas pesquisas, se recupera, enfim. Não seria o caso de o PT abrir mão em nome de uma possível candidatura? Mas abrir mão para quem? Para quem tem 10%? O seu raciocínio não fica em pé, minha querida. Mas minha querida, quem tem 10% você está dizendo para mim o seguinte... consegue vencer Bolsonaro, como se mostrava com o Ciro, querida, não? presta atenção no que você está me dizendo. Presta atenção no que você disse para mim. Você disse para mim o seguinte, tá? O PT tem... É o PT e o Bolsonaro. Aí, e o resto está todo fragmentado e pulverizado. Então, eu abro mão de uns para o pulverizado, porque é ele que vai ganhar. Mas a rejeição ao PT é muito grande. Mas e a rejeição a quem tem 10%, querida? E a rejeição a quem tem 10%? Os cenários mostravam que desculpa, é difícil. Mas tá bom, dentro do seu raciocínio, o que explica para você, no seu raciocínio, que alguém não terá rejeição? As pesquisas mostravam o exemplo Cristina Kirchner presidenta. Por exemplo... Não, mas ali é outro. É o mesmo campo. Mas é uma outra pessoa. Querida, me desculpa, é como foi o Haddad. O mas Alberto não funcionou. Eu conheci o Alberto Fernandes dentro do kirchnerismo. Eu o conheci dentro do kirchnerismo. O que a Cristina fez? A Cristina abriu mão para outra pessoa, dentro do campo dela, você me desculpa. O exemplo da Cristina Kirchner, ele reforça o que eu estou dizendo. Mas essa pessoa agora é Fernando Haddad? Isso é o futuro? Pode ser uma pessoa do campo, entendeu? O Lula já falou no Fernando Haddad, o Lula já falou no Flávio Dino. O que não é possível é eu achar que uma pessoa fora de um determinado campo, que tem pelo menos a maioria do campo de oposição, vai abrir mão para quem tem 10%, que essa era o problema. Esse era a proposta. A troco. Mas, Ciro, eu entrevistei o Lula no ano passado. Eu vi. E eu perguntei a ele exatamente sobre isso. Eu botei nessa crítica para ele, perguntei a ele sobre a resposta dele, que ele preferiu perder a eleição do Bolsonaro do que abrir mão do controle da esquerda para um outro partido. E ele me perguntou se o Ciro, se todo mundo queria votar em Ciro no primeiro turno, no segundo turno, por que não votaram em Ciro no primeiro turno? O que é a sua resposta para isso? Veja, é uma coisa completamente disparatosa para um homem experiente na vida pública. Ou podemos pegar o exemplo da Argentina recentemente. Não é Ciro e Lula a questão. A questão é o seguinte, as eleições de 2018, a força dominante era antipetismo. Portanto, a força que ia perder as eleições era o PT. Se apresentasse assim como o lulopetismo. Então, isto estava dado. A Marina podia ter ganho, eu poderia eventualmente ter ganho, o Alckmin, pelas tantas, parecia ser o cara que tinha somado todas as estruturas, podia ganhar se a gangorra que eles planejaram, PSDB, PT, tivesse em vigor ainda, ou a Amoedo podia ganhar, enfim, todos nós tentamos. Em meu socorro, vem as pesquisas. Todas elas estão aí guardadas na internet, quem quiser olhar é só tendo honestidade intelectual. Por quê? Porque eu parecia ser uma pessoa, não é, que tendo, vamos dizer, ajudado o lulopetismo, portanto eu sou parceiro de tudo que na memória estava boa, e eu tinha rompido, me afastado, não aceito mais ser ministro, não é? Portanto, e sem ir para o outro lado, porque votei contra o impeachment, o Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, não é? Votei na Dilma, contra o Aécio, apesar de toda a minha frustração. E denunciou o impeachment como um golpe.
Denunciei o Michel Temer. Quando o Lula, de forma criminosa e imprudente, botou o Michel Temer na linha de sucessão, eu e ele conhecemos o Michel Temer. Você não é obrigado, o nosso povo não é obrigado, porque o nosso povo não conhece. Agora, eu e o Lula sabemos que o Michel Temer é um ladrão há 30 anos. Eu fui a ele, Lula, não faça isso. Quando ele recusou, não, eu vou botar porque a Dilma é desconhecida, nós precisamos de tempo de televisão, eu denunciei publicamente. O Michel Temer me processou porque eu chamei de ladrão. O Lula entregou Furnas ao Eduardo Cunha, que virou o terceiro na linha de sucessão. Eu digo que vocês estão produzindo um impeachment. Eu avisei, tem 1 milhão de entrevistas em que eu aviso, percebe? E aí eu tinha chance de ganhar a eleição por isso, porque eu tinha simpatia da base do PT por essa minha longa história e tinha, né, a respeitabilidade de alguém que não era do PT. Portanto, o país que tem essa tradição procuraria ficar num caminho. Veja as pesquisas. A gente sabia quem perdia. Quem ganhava no começo não sabia. Mas o que aconteceu foi uma fraude, Glenn. O Lula... enganando o público com que o Lula ia candidatar quando eles souberam que ele ia não ser permitido se candidatar e botou Haddad na última minuto. Mas e ele me convidou para essa farsa. Ele me convidou. Mas Ciro, eu acredito, eu sei, eu lembro muito bem, mas... Ele me convidou para essa fraude. Então, tem uma parte da esquerda que ainda tem muita fialdade do Lula, mas tem uma outra parte da esquerda que isso estou tentando perguntar, que agora estou contra essa estratégia, falando que temos que manter uma distância de novo do PT do Lula. Isso que você está percebendo? Você concorda com isso? Eu concordo. Para mim isso é uma coisa clara. Dói, eu não tenho nenhum prazer nisso, mas ou a gente humildemente busca se reconciliar com o povo, na verdade que o povo compreende. O que aconteceu com o povo? Quem votou no Bolsonaro foram os eleitores do Lula. Sim. Por favor. Exatamente como pessoas nos Estados Unidos que votaram em Trump, muitas delas votaram em Obama. O mesmo motivo. Então por quê? Não tem um erro de sinal aí? Não tem um erro de liderança? Desculpa, para mim é um pouco mais sofrido, porque eu conheço a história. O Lula está cometendo um erro histórico na sequência de muitos outros gravíssimos erros históricos. Como eu estou há muito tempo na luta, houve no Brasil a transição para a democracia formal, foi no colégio eleitoral engendrado pela ditadura para dar uma aparência de legitimidade no regime militar. Então havia uma votação no colégio eleitoral que envolvia o Congresso e tal. O Tancredo Neves, que tinha sido ministro do Getúlio, viu que o regime tinha se colapsado e que tinha ali por dentro do regime a capacidade de usar a farsa para se eleger e interromper a ditadura. O Lula ficou contra. Pelo Lula, o Maluf tinha se elegido no colégio eleitoral. Aí a gente pensou, eu fui lá e ajudei o Tancredo. O Lula expulsou a Beth Mendes, que é uma atriz, deputada, expulsou a Ayrton Soares, que era um advogado dos trabalhadores, eram os pissolistas da época, né? os intransigentes, os artistas, etc. O Lula expulsou do PT. Por quê? Porque achava que a ditadura tinha que se desmoralizar, que tal, e que a agenda de poder dele, Lula, não estava madura ainda. Depois nós chegamos na Constituinte, nós tivemos uma infernal luta. Ancestralmente, muitos morreram, foram exilados para a gente reconstitucionalizar o país. Chega no limite, o Lula não assina a Constituição. Aí a gente, não, o Lula não tem muita experiência, deixa para lá, é uma pessoa maravilhosa, e vamos alisando o Lula. Aí vem na sequência as eleições de 89, quem ganhava as eleições era o Covas, quem ganhava as eleições era o Brizola, e o Lula nunca deu passagem, ficou na frente do Brizola por meio ponto percentual. E é o único que perdia para o Collor no segundo turno. O único que perdia para o Collor era o Lula. Os outros todos, especialmente o Covas, que tirou o terceiro, e o Brizola que tirou o terceiro, e o Covas que tirou o quarto, mas não, está tudo certo, o Lula tem direito, está formando o partido dele, e o país caiu na mão do Collor, porque o Lula era o projeto de poder do PT. Aí vai sequência e tal, aí o Lula bota o Michel Temer na linha de sucessão. Aí o Lula bota a Dilma, uma pessoa que não tem experiência nenhuma na vida pública brasileira, e desastra o país, não consegue juntar um terço dos deputados. No primeiro ano do mandato, do segundo mandato, vai para o resto do chão da impopularidade, e o Lula entrega Furnas ao Eduardo Cunha. Para mim, Glenn, chega. A partir daqui é cumplicidade, percebe? E ele está cometendo um erro histórico mortal agora. Entendi, mas Ciro, eu quero te perguntar, desde o Lula saiu da cadeia,
da prisão lá em Curitiba, você tentou falar com ele para resolver ou pelo menos reduzir esse conflito, e você faria um debate público com Lula para explorar esses desafios políticos? Eu peço o debate com Lula. E serei muito... Ele rejeitou? Ele negou? Ele não. O Lula virou um mentiroso compulsivo. Mas tá aí, você é um jornalista respeitado por todo mundo, promova o debate. E eu prometo tratá-lo com toda a delicadeza possível na forma. Mas no conteúdo eu vou tentar aprofundar por que aconteceu de eu ter ajudado 30 anos e agora achar que é essencial a gente simplesmente se reconciliar com o povo dizendo que a gente não concorda com essas maluquices do Lula. Agora deixa eu te falar uma coisa prática. Eu fui para a justiça para visitar o Lula. Eu sou rejeitado em alguns lugares no Brasil pela minha proximidade com o PT. Os bolsonaristas boçais me consideram petista, fanático. E eu sou insultado e agredido de forma absolutamente pessoal, sabe por quem? Por um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula disse outro dia, eu não acreditei no que eu estou ouvindo, um presidente da República respeitado no mundo inteiro descer para dizer uma mentira reles, que eu chamei uma candidata do PT de puta. Isso nunca aconteceu. Vamos tentar fazer um debate para... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai. Vamos ver. Se ele achar que é muito... Porque é necessário para deixar isso no passado. Eu também acho, mas deixa eu só te explicar, porque a turma aí do PT não sabe. É todo dia me insultando com o gabinete do ódio, pago com dinheiro sujo. Porque quem criou o gabinete do ódio no Brasil e fake news foi o PT. Foi os marqueteiros da Dilma que fizeram uma destruição da imagem da Marina, uma destruição da imagem da Luiza Helena, e tentam fazer comigo todo dia. Só que eu sou diferente. Eu reajo porque eu não tenho rabo de palha. E eu tenho uma longa vida de coerência. Sabe, uma longa vida de coerência. Do Ceará foi o único estado que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. E o seu Lula ficou contra um petista que nós escolhemos para ser o melhor candidato a governador do Ceará, para ficar com um corrupto notório que presidiu o Senado e votou pelo impeachment. É Eunício Oliveira, como fez com o Renan Calheiros. Se teve um golpe, Glenn, quem fez esse golpe? Foi o Senado Federal, confere. Quem presidiu o Senado Federal e votou pelo golpe? O Eunício Oliveira e o Renan. Um aninho depois, o Lula estava com os dois contra nós. Por mesquinharia. Olha o que o PT está fazendo nas eleições desse ano. Não espere, não demora nada para esperar. O Lula está destruindo o PT. O PT não tem competitividade hoje em nenhuma das grandes cidades do Sudeste brasileiro e do Sul. Está sem capacidade de apresentar candidato. Em São Paulo se apresenta com um clientelista de 5ª categoria e metade do PT, da burocracia do PT, vai votar no Boulos. Então, o problema para mim é que até agora ninguém me mostrou um caminho de ganhar sem o PT e sem o Lula. O problema é isso. Deixa eu lhe mostrar a história do Brasil. Quando acabou a ditadura, existia 2 partidos que iam ganhar as eleições. A primeira, PFL e PMDB. Começou a eleição, os 3 primeiros eram Collor, de um partido que foi criado que nem o PSL, Lula, de um partido que tinha 12 deputados federais, Brizola, do PDT, e o quarto era Mário Covas. Aqueles 2 partidos tiraram 2% dos votos. Depois o PT e o PSDB alternaram-se no país. Só parecia existir os 2. Por isso que nós todos ficamos ali ao lado ajudando o Lula. Eu fui candidato em 98, eu fui candidato em 2002. Então eu não sou do PT, mas ajudei porque considero que a gente tem que votar ou no menos ruim ou no melhor, né, comparado com o adversário que o povo botou no segundo turno. Pois bem, nunca o PT fez isso. Mas o que aconteceu? Nessas eleições, o Alckmin tinha metade do tempo de TV, todo o baronato financeiro, o dinheiro do mundo todo, toda a estrutura, tirou 4% dos votos. Esse é o Brasil. Agora quem vai para a lata do lixo, e o Lula que está produzindo isso, por absoluto egoísmo, por ódio ao povo brasileiro, é a burocracia do PT. Você vai ver. Já tinha uma pista disso em 2016. O candidato que o Lula escolheu para ser o nosso representante, e eu indiquei o vice. O meu partido indicou o vice em São Paulo, foi o Haddad. Sabe quantos votos ele tirou? Ele, no cargo de prefeito, 16% dos votos. Sim. Perdeu em todas as urnas. Entre os ricos, entre a classe média, os pobres, os miseráveis, nas favelas, perdeu em todas as urnas no cargo.
Aí o Lula escolhe este cidadão para ser o candidato a presidente do Brasil. Tá. Então vai ser um desafio mesmo para tentar fazer um debate, alguma coisa construtiva para falar sobre isso